Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Olá, Ricardo. Bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, a gente já vai fazer praticamente uma grande série, né, sobre carros elétricos. É verdade, mas os nossos ouvintes têm nos ajudado muito, né? Muita pergunta legal, Ricardo. Puxa vida. E é perguntas bacana. até assim, que eu não sei nem se a legislação já diz tem resposta para isso, né? É muito legal, né? Tá todo mundo querendo saber um pouco mais sobre o carro elétrico, né? Esse momento as pessoas estão querendo trocar de carro, vai chegar no final de ano e o carro baixando de preço, e aí ele fala, poxa, eu posso ter um carro elétrico, vou tentar. Aí eu quero ter mais informação. E as revendas, Fernando, estão rindo à toa, né? As vendas estão indo muito bem. Então, vamos às nossas perguntas aí para dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos sim. Olha, uma delas aqui não é nem dúvida, é desejo. É o Marcelo dizendo, um dia eu chego lá, viu? Carro elétrico. Objeto de desejo. O carro elétrico realmente é um objeto de desejo, né? E o que acontece? Tem várias pessoas que querem ter um carro elétrico. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu preciso fazer uma viagem e gostaria muito de fazer uma viagem daqui lá para Belo Horizonte. Como é que eu faço? Esse carro, eu consigo chegar daqui até lá? Então, essa é uma dúvida muito grande, Fernando, que eu já começo falando um pouquinho sobre isso. Isso. E aí, poxa, Vitória para Belo Horizonte, dá para ir, Ricardo? Sim, é possível. De Vitória a Belo Horizonte, Fernando, é uma distância de aproximadamente 378 quilômetros, né? E aí vai depender muito do carro elétrico que vai te levar até esse destino. A tabela do Imetro, ela mudou e reduziu muito a quilometragem de autonomia dos carros, porque, Fernando e nossos ouvintes, cada fabricante, ele tinha uma tabela e ele falava, a minha dá 600 quilômetros, a outra dá 400, a outra dá 300, então o Imetro normatizou. Você veja bem, se você quiser ir com alguns carros como o BMW, o iX Drive 50, ele tem 528, dá para você ir tranquilo. Também o i7 dá para 479, tranquilo. Mas a Mercedes EQS 450 quilômetros, dá 411 quilômetros, também de autonomia, também dá. Agora, se você tem um Bolt, esse já dá 390 quilômetros de autonomia. Então fica mais apertado para você chegar. Agora, nada que impeça, Fernando, no meio do caminho você encontrar um autoposto para você fazer a recarga. Mas é interessante que você pesquise. A gente está falando aí de Belo Horizonte, mas você vai para Búzios. Eu vou aqui para o sul da Bahia, eu vou para esses lugares aqui próximos. Você também tem que observar se lá tem o autoposto para você poder carregar o seu veículo. Tudo isso tem que ser programado. Existe um lugar em que a gente consiga mapear onde estão essas estações? Olha, a internet é o que tem dado a melhor solução para isso, né, Fernanda? Você tem que sair pesquisando as paradas, os locais, até mesmo a própria concessionária ajuda muito nesse sentido. Olha, em tal lugar tem um posto, em tal lugar tem um posto, eu acho que ali você poderia parar, é seguro. Não vou parar 10 horas da noite, que já desligou tudo, já fechou o posto. Então tem que observar também o horário de funcionamento desses postos para que você possa ter segurança. Lembrando que você pode chegar lá, o posto vai fechar às 19 horas, você chegou às 16, tem 3 carros para carregar e tem 2 wallbox só, às vezes não vai dar para você carregar, porque o posto vai fechar e já tem gente na fila carregando. Esse é o maior problema hoje. Existem filas para carregar o carro nessas grandes viagens. Tá, uma outra dúvida, qual é a política que os condomínios têm usado para poder instalar as tomadas, né, elétricas para carregar os veículos? Olha, Fernanda, os apartamentos que estão sendo entregues agora, eles já vêm com estrutura de cabeamento muito interessante, que vai até a vaga do seu carro. Então, você não tem problema. Isso está ligado ao seu próprio relógio. E esses prédios que estão sendo entregues agora, né? E aí, o que acontece? O que você consumir vai vir na sua conta, normalmente. Agora, você vai precisar comprar o seu wallbox, né, que você vai ter que adquirir na concessionária da marca do seu carro, ou comprar através de qualquer fabricante que já estão vendendo no mercado. O cuidado que você tem que ter é se a montadora do seu veículo irá homologar esse equipamento, para você não ter nenhum tipo de problema. Agora, em prédios já existentes, a ideia dos condôminos é criar 2, 3 vagas, dependendo de quantos carros você tem ali elétrico, né? Às vezes 2 dá, 3 vai ser o suficiente, para você recarregar esses carros.
e aí o valor que está sendo gasto, vocês irão ratear. É algo assim muito rápido, é o que estão fazendo nesse momento, né? Então, nesse sentido, você que mora num prédio onde não tem ainda essa estação, tem que conversar com os condôminos ali para criar uma estação para recarga do seu carro elétrico. Mas ela é individual, ela é na sua garagem. Não, você cria um box, 2 boxes, 3 boxes específicos para carro elétrico. Então tem apartamentos, tem prédios grandes que tem vagas de visitante. Eles pegam 1 ou 2 vagas de visitante e agora vão colocar essas vagas ali para carro elétrico. Então a pessoa só para ali para carregar e tira. Então pode usar de tarde, de noite. Tem muitas pessoas que acabam até 10 horas, 11 horas da noite, tem que tirar, descer para outro poder colocar até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Então tudo é um combinado. É claro que isso vai chegar no momento, Fernando, que vai criar um problema sério, porque vão ter vários carros elétricos e 2 estações só. Às vezes não dá tempo, porque demora muito. Tem carro que depende de 8 horas, tem carro que depende de 5 horas para ter carga cheia. Então vai variar muito. Já os prédios mais novos, esses prédios já estão vindo com carga, com esse sistema de cabeamento para a vaga de cada um. Vai ter ali. O cabeamento está ali, mas você que tem que montar o seu wallbox. É porque alguns moradores podem implicar, né, de que eles não fazem uso dessa energia e, portanto, eles não deveriam pagar por ela, né? Pode. Tem prédios aí que você fala assim, não, eu não desejo, porque você não tem vontade nem de ter carro. Então tem pessoas assim de uma determinada idade que falam, não quero mais ter carro. Então aquela vaga não vai ter esse tipo de equipamento, você não vai precisar nem pagar pelos fios ali, pelo aquele sistema de cabeamento que vai ser uma rede trifásica que vai até a tua garagem. Muito bom. Bom, vamos lá. A outra pergunta, carro elétrico. Bateria 12 volts, é isso? Explica um pouquinho aí a pergunta. O que pergunta é o seguinte, se o carro elétrico tem bateria de andar e mais uma bateria para o sistema de 12 volts. No carro elétrico, ele tem sim 2 baterias, sim. O carro elétrico ele tem uma bateria de alta tensão, que ele passa aí de 400 volts, e uma bateria de 12 volts, Fernando. Essa que o carro tem, meu carro tem, que nós já conhecemos, né? Essa bateria, ela é de 12 volts, ela monitora todo o sistema periférico do carro. E a bateria que está no assoalho é essa que faz movimentar o veículo. Então você tem realmente 2 baterias, né? Uma que alimenta o sistema periférico como um todo e a bateria que tem toda aquela força, que tem muita voltagem, que geralmente está no assoalho do carro. O carro elétrico tem 2 baterias, sim. Mas eu não entendi aqui. Ele tem 2 baterias, é isso? Tem. Uma bateria é aquela bateria comum que nós temos também, que alimentam algumas coisas. O sistema periférico, às vezes, nós podemos falar de uma lâmpada, um sistema de gerenciamento da bateria, porque ele também tem que ter um sistema de gerenciamento, essa grande bateria. E muitas vezes ela está acoplada e ligada nessa bateria de 12 volts. Então, quando você tem que fazer uma manutenção de um carro desse, através de uma colisão ou algo parecido, é necessário que você desligue a bateria, mas você não pode desligar essa bateria que está no assoalho. Ela é muito perigosa, ela tem uma corrente muito grande. Aí você desliga essa de 12 volts, que faz o gerenciamento dessa grande bateria do assoalho. Então, o carro elétrico, ela tem 2 baterias, uma menor e uma maior. Só que a grande que está no assoalho é que faz movimentar o carro. Bom, o Eliomar, ele pergunta o seguinte, quando um veículo a combustão, ele para na via, por falta de combustível, por exemplo, ele corre o risco de ser multado, né? E quando é um carro elétrico, que para por falta de carga, já existe uma penalidade prevista para isso? Boa pergunta, Eliomar. Olha, o carro elétrico é algo muito novo no nosso mercado, mas ele é um veículo. E o CONTRAN, com certeza, vai considerar veículo por veículo, independente do tipo de combustão que ele vai ter, mas eu acredito que ele sofrerá a mesma penalidade. Se ele parar na via por falta de carga, acabou a bateria, ele vai pagar também como fosse um carro normal a combustão, álcool, gasolina, diesel, ele vai sofrer a mesma penalidade. O Alisson está nos pedindo uma avaliação dos carros da marca Raval, é isso? Raval? Raval. Olha só, o Raval 6, o H6 é um SUV, e a avaliação dele, o Alisson, tem sido muito boa. O que os consumidores mais gostam é o espaço interno. Esse carro, Fernando, ele tem muito conforto, ele tem um porta-malas de 560 litros,
Ele, para você ter carga cheia, você só precisa de 5 horas. Você tem uma câmera 360, Fernanda, essa vai te ajudar muito, hein, Fernanda? É uma câmera 360 que ajuda nas manobras. Ninguém vai bater mais, ninguém vai arranhar carro mais em coluna, porque essa câmera, ela é fantástica, né? Então, ela é muito boa. Ele tem um design muito moderno, né? Então, ele está muito bem avaliado. Agora, o que não está bem avaliado nesse carro é o sistema de freio. Não é muito eficaz, né? A sensibilidade do pedal, você tem que aplicar uma força muito forte no pedal. Isso é o comentário, não é? Que eu tive procurando pesquisar um pouco sobre esse carro. E outra coisa também é o local das portas USB. Elas não estão bem posicionadas. Então, para você acoplar o cabinho USB, você tem que se contorcer assim um pouco para fazer um encaixe. Ela poderia estar numa posição um pouco melhor. Mas no todo, é um excelente carro. Vale a pena o test drive para que você possa realmente conhecer esse carro no dia a dia. Um baita carro, vale a pena. Tem uma outra perguntinha aqui legal também. Deixa eu ver, Edmilson. O carro elétrico tem exclusivamente bateria, não tem nenhum outro combustível? O carro elétrico é só... Bom, carro elétrico, 100% elétrico, é só energia, mais nada, né? Esse carro é só energia, você não precisa colocar nenhum tipo de combustível, porque não tem tanque, não tem nada disso. Uhum. Agora, se você tiver um híbrido, aí você tem um motor a combustão, sim. Você precisa ter realmente, botar um pouco de combustível no carro, sim. Uhum. O carro híbrido, mas o elétrico não. Ok. O Gladson, carros elétricos, existe de algum tipo de desconto no licenciamento por conta dele não ter poluição? Olha só, vou falar um pouquinho da região sudeste. No caso do Rio de Janeiro, Fernanda, 50% de isenção no IPVA para híbrido e elétrico. Minas Gerais, 100% de isenção de IPVA para híbrido e elétrico fabricado no estado. Ah, olha já a diferença. E eu estive vendo também o Brasil todo, a grande maioria do Nordeste não tem isenção. Uns dão isenção ligado mais a alguma coisinha, aí dá um desconto no IPTU, uma coisa está puxando a outra, né? Agora, São Paulo e Espírito Santo não tem benefício. São Paulo, algumas cidades, tem alguma coisinha que é bem pequena, né? E essa fonte foi da Mobialto, uma matéria de 23/10/23 agora, que é importante, porque de repente pode já ter alguma coisa aí no nosso estado pensando nesse tipo de benefício, e eu não estou sabendo, mas eu busquei essa informação nessa fonte. Tá? Nessa última viagem a trabalho na Espanha que eu fui, Fernanda, no início do ano, os carros elétricos lá, eles não pagam pedágio. Estou perguntando, alguém de Vitória... Nem estacionamento, e além disso tem alguns incentivos também. Já em outros países, eles trabalham muito fortemente o incentivo para o carro elétrico. Tá, tem muito ouvinte perguntando aqui, ó, Patrícia já estava até reforçando daqui a pouco. Eu só vou continuar com a ordem aqui dos que já tinham enviado e depois eu vou para as que estão ao vivo, tá bom? Ok. A Ângela está me perguntando se as oficinas estão preparadas para essa nova demanda. Ângela, infelizmente não. O setor vem se preparando com a ajuda do Sindirepa, do Senai, e os empresários estão fazendo curso fora do estado para se modernizar. Eu mesmo, semana passada, eu estava em São Paulo, em uma concessionária que repara carros elétricos, a marca Volvo, BYD, Audi, Volkswagen, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, sobre esse assunto, Fernanda. Principalmente quando o carro elétrico ele bate na parte de colisão, você tem que desmontar ali as baterias, você tem que desmontar o carro, você tem que dar solda. Então, a gente foi procurar saber o segredo, como desenergizar esse veículo. É muito importante, você tem que saber fazê-lo e, além do mais, e depois de ter feito isso, você tem que ficar esperando 1 hora sem tocar no carro. Aí ele vai ficar desenergizado e você vai poder deixar o seu profissional trabalhar no carro. Então nós fomos pesquisar, eu tenho viajado muito, buscado muito para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, para poder reparar bem os carros dos nossos clientes. Entendido, vamos lá. Existem estudos para recarga de bateria via indução? É a pergunta do Orlando. Pergunta fantástica do Orlando. Sim, Orlando, existe. Nos Estados Unidos, existe um grupo de engenheiros que estão desenvolvendo um projeto que o carro vai ser carregado. Olha que interessante. O carro vai ser carregado enquanto ele passa por uma estrada com placas de indução, Fernando. Então você está indo daqui para Guarapari, um exemplo, aí você vai ter uma estrada, uma parte da estrada, que você vai mudar de pista. Ele já vai reconhecer o seu carro, porque vai te cobrar isso depois, vai vir na sua conta, lá da sua casa, e aí você vai passar em cima de placas de indução.
Claro, vai ter uma velocidade que você tem que ir, tem tudo uma coisa que você tem que acompanhar. Não dá para você estar naquela pista, depois você sair da pista e voltar de novo. Mas você vai ter que ir um período e aí sim, o teu carro vai acontecer uma recarga com ele em movimento. Bem interessante. E isso é um projeto para daqui a 3 anos nos Estados Unidos. Agora, já existe carga de indução para carro parado em outros países. Você para num posto, numa estrutura, e ali você está parado e ali debaixo, no piso, no solo, já tem as placas de indução. Ele vai fazer a recarga do seu carro. Já existe sim. Boa pergunta, Orlando. Gustavo, é correto afirmar que o carro elétrico não é ideal para viagens longas devido ao tempo de recarga e autonomia? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, mas... O que acontece? Ricardo? Oi, falhou. A viagem, o maior problema é esse, é a baixa autonomia, Gustavo. Se você tiver uma viagem muito longa e seu carro tiver uma baixa autonomia, você tem que fazer o cálculo, parar em algum local, fazer essa programação para fazer a recarga do seu carro. Isso é muito importante para você não ficar na mão, tá certo? Então, vai fazer uma viagem longa e tem um carro elétrico, 100% elétrico, é necessário que você faça um estudo antes para você não ter problema. Uhum. Fábio, carro elétrico tem motor? Tem óleo no motor, perdão? Não. O carro elétrico não precisa de óleo no motor, pois ele não possui nenhum tipo de engrenagem. Então, carro elétrico, esquece. Não tem mais essa coisa de você de 10 mil quilômetros trocar o óleo. Mais uma, Ronaldo. Posso acoplar placa fotovoltaica para aumentar a autonomia do meu veículo? Sim. A energia solar, Fernanda, ela pode ser usada para recarregar um carro elétrico. Se a pergunta é isso que o Ronaldo quis dizer. Inclusive, esse é um dos setores que vem se desenvolvendo muito dentro dessa parte da energia solar para recarregamento de carro elétrico. Então, você tem que montar uma estrutura na tua casa, ter as placas, tudo direitinho, e você pode. É claro que você tem que instalar também o sistema fotovoltaico e depois comprar um sistema all-box para o carregamento do seu carro. Mas você pode tirar, sim, energia solar para carregar o seu carro. Isso. O Tarcísio Pessali fala sobre a mesma dúvida aí do carregador coletivo, né? Nos condomínios, como fazer. A mesma coisa. Eu recomendo criar 1 ou 2, 3 boxes, ver lá quantos carros você tem no condomínio, para você ratear com o grupo, para depois pagar essa conta aí de quem utilizar o carro elétrico. Tá, tem aqui, olha, o Marcelo dizendo o seguinte: não gosto muito dessa versão de vaga compartilhada, com poucas estações. É preciso ter um padrão que seja autorizado, conforme a legislação, para adequação de vaga para cada morador, que precise, que cada um pague com suas obras, arque com suas obras. Essa é a polêmica dos condomínios, né? É a polêmica, é o que tem acontecido, mas só tem feito isso quem tem a proposta ou o desejo de comprar o carro elétrico. Então, eles vão estar num determinado momento, os prédios mais antigos, contratando eletricistas, engenheiros, tem que fazer o projeto e tudo mais, a EDP vai lá, Corpo de Bombeiro, e você monta toda essa estrutura, vai ser homologada e vai chegar a energia trifásica até o seu box. Tá, minutinho, Ricardo. Você tem que comprar o seu equipamento para fazer a recarga. Tá, minutinho aqui para a gente tentar fechar. O Douglas, manutenção, troca de pneu, alinhamento, essas coisas precisam de treinamento específico, mão de obra especialista. Quanto funciona, por exemplo, uma manutenção de um carro elétrico? Você tem ideia? Olha, é muito novo, mas ele, pelo que estão dizendo, é muito barato. Inclusive, eu não tenho como te dar essa resposta porque eles estão ofertando de cortesia gratuito as primeiras revisões. Eu ouvi de uma pessoa que está comprando carro elétrico que é 400 por ano. É muito barato. A grande maioria está dando para incentivar a venda desses carros, está dando de forma gratuita. Então, como é muito novo, a gente não sabe ainda o valor certo de quanto está cobrando, quanto você vai gastar por ano, mas pode ser talvez uns R$400, que é muito pouco. Tá, carro plug-in? Carro plug-in é excelente, você tem que fazer, além de ser elétrico, você tem que estar sempre ali, colocar na tomada, é o mesmo sistema do carro elétrico, sim, é o carro do momento. Tá, e o carro elétrico não tem combustível alternativo, a não ser o híbrido, você já disse, parou, né? Tomadinha nele. Parou. Último. Aqui, vamos lá, Patrícia. É o Augusto. Bom dia. Igual o carro a combustão, que na estrada faz uma quilometragem e na cidade outra, o carro elétrico também é assim? Boa pergunta, Augusto.
a princípio, essa autonomia que o Inmetro está dizendo é de carga cheia. Carga cheia. Por ser algo muito novo ainda, esse estudo ainda não está bem definido. O próprio consumidor é que está começando a medir nesse exato momento, para poder dizer, eu ando na cidade, me venderam um carro com 500 km de autonomia e eu estou com carga cheia gastando 400. Ok. Né? Então, tudo isso vai depender muito do trânsito. Às vezes está em São Paulo, ou está numa cidade um pouco mais, com maior espaço e vai gastar menos. Tá Então certo. tem tudo isso, né, Fernanda? Tem várias coisas que nós só vamos conhecer com o passar do tempo. É isso. Ricardo, muito obrigada. Até segunda, hein? Valeu, eu tenho que agradecer os nossos ouvintes aí que têm colocado muitas perguntas bacanas para a gente poder estar passando para vocês no nosso dia a dia. Até a próxima segunda. Até a semana que vem, um forte abraço. Forte abraço.